Que o amor do nosso Pai Celestial, na comunhão do Santo Espírito, possa invadir ou estar invadindo os nossos corações no nosso dia a dia, e que nós possamos sermos gratos à companhia do Senhor no nosso viver diário. Eu estou editando alguns estudos falando sobre a realidade do tribunal divino. São estudos muito importantes que deveríamos prestar bastante atenção, porque envolve a vida de todos nós. Olha, deixa aí preparado o seu copo com água. No final vamos participarmos desta bênção. Estes estudos sobre o tribunal divino, que o Senhor está dando a direção para editá-los aqui, é mesmo como se eu estivesse vendo os livros sendo abertos, porque devido aos cumprimentos proféticos, os nossos projetos, os nossos longos planos ficarão inacabados, ficarão por serem acabados. Não iremos concluí-los, porque as profecias estão cumprindo muito rápido. Muito em breve, estes livros serão abertos. No livro do Apocalipse, no capítulo 20, exaltado o Senhor, seja sua glória, a sua grandeza, a sua santidade, meu Pai. Nos dê compreensão das tuas verdades, para a glória do seu eterno nome. Apocalipse 20, versículo 12. Ali fala da abertura dos livros. Após a segunda ressurreição, haverá um momento de solidez. As pessoas irão reconhecerem umas às outras, e ali iremos saber onde foi que erramos para estarmos perante o tribunal divino. Hoje são muitos líderes que estão falando que são ungidos, que estão falando que estão fazendo a obra do Senhor. São pessoas que as ovelhas estão reconhecendo como servos, como homens de Deus. E muitos destes, infelizmente, estarão ali diante do tribunal e serão reconhecidos por muitas das suas ovelhas. E estas ovelhas irão querer apedrejá-los, porque irão dizer: olha, Senhor foi culpado da minha perdição, e eu estou aqui por conta do Senhor. E aí vejam, senhores, estes membros, essas ovelhas, irão querer apedrejar estes pastores.
muitos filhos irão cobrar dos seus pais, porque se perderam por causa da deficiência, porque os seus pais não lhes ensinaram caminho da salvação. E nós sabemos que em muitos lares hoje, os pais dão um bom carro, aqueles que têm condições, uma moto, dão um móvel, um imóvel, mas não ensinam essas crianças, estes filhos, não os educam para a eternidade. E aí vejam, senhores, diante do tribunal, terão muitos filhos que os pais não lhes educaram e que se perderam a sua salvação por negligência dos seus pais, e estes filhos cobrarão dos seus pais a sua perdição. E aí irão dizer: olha, eu estou aqui porque a senhora não me educou, o Senhor não me educou. Então haverá esse momento de lucidez depois da segunda ressurreição, quando forem abertos estes livros. E agora vejam, senhores, no livro de Mateus 15, no versículo 8 e 9, para quem os senhores acreditam que o Senhor irá falar? Esse povo honra-me com os lábios, mas os seus corações estão longe de mim. Também no livro de Marcos 7, versículos de 7 a 9. Em vão me adoram, ensinando, praticando doutrinas que são preceito dos homens. Quem os senhores acreditam que irão ouvir estas advertências diante do tribunal? Se não para os evangélicos, para os pastores, porque quem ensina doutrinas, preceito de homens, são os líderes. Quem está adorando ao Senhor com os lábios, da boca para fora, são os crentes. Então, estes ouvirão, infelizmente, estas advertências. Esse povo, senhores, me honraram com os lábios, mas o coração dos senhores estava longe de mim. Senhores, praticavam doutrinas, preceito dos homens. E aí acreditam, senhores, que muitos crentes, muitos pastores terão que ouvir estas advertências. Seria muito bom se todos aqueles que portam a Bíblia, que estão dentro das igrejas, aqueles que cursaram teologia, fossem salvos, não estivessem que prestar conta pelos seus atos falhos diante do tribunal divino. Mas aí vejam, senhores, quanto mais os crentes conhecem o Evangelho da salvação,
mais eles são descuidados com a sua salvação. Quanto mais conhecemos, compreendemos, recebemos a graça, menos damos valor. E aí vejam, senhores, nós, líderes, recebemos a salvação gratuitamente para aqueles que são pastores, que são pregadores. Tudo que eu estou falando aqui, tudo que eu tenho editado no canal, eu recebi gratuitamente do Senhor. Tudo que eu tenho passado para os senhores, eu recebi gratuitamente do Senhor. E é o que o Senhor faz com todos os pastores. Convidam, dá-lhes a salvação gratuitamente. E eles vendem aquilo que eles receberam de graça. E aí, compreendam, senhores. Os pastores recebem a salvação de graça e aí vão vender a salvação para as pessoas. Eis o porquê. Muitos estarão diante do tribunal para prestarem conta daquilo que eles estão fazendo, vendendo aquilo que eles receberam de graça. Então este será um ato de justiça do Senhor. Que isso não venha a ocorrer com nenhum de nós. Nem um pai, nem uma mãe estar ali diante do juízo para prestar conta da péssima educação que deram para os seus filhos, onde muitos filhos irão se perder, culpa da péssima educação de seus pais, onde muitas ovelhas de muitos pastores estarão lá, porque foram ensinados a adorar o Senhor somente com os lábios. Foram ensinados a adorar o Senhor praticando doutrinas que são preceito dos homens. E acreditam, senhores, muitas coisas, atos, terão que serem esclarecidos no dia do juízo. Porque ainda hoje tem muitas coisas, atos ocultos. Muitos homens se passando como servos de Deus, ungidos de Deus. Mulheres, servas de Deus, ungidas, mas ninguém sabe, não sabemos o que está no íntimo dessas pessoas. E isto precisa vir à tona no dia do juízo. As pessoas irão se confessar na clara luz aquilo que eles estão fazendo de oculto hoje, para que todos saibam que eles foram enganadores. Aqueles que estão professando uma falsa salvação hoje, no dia do juízo, vão estar lá para se conscientizarem daquilo de errado que eles fizeram. E aí venham, senhores, e eu irei falar em todos os estudos a transparência, a verdade do julgamento divino, de estarmos diante do tribunal divino. Todos os nossos atos irei falar em todos os estudos.
estão escritos minuciosamente. Não será nada ocultado. Será trazido todos os nossos atos perante a luz. E aí vejam, senhores, 1 minuto diante do tribunal divino será uma eternidade. Esse momento de solidez que as pessoas terão, que eu irei falar logo após a segunda ressurreição. As pessoas se conscientizarão no que fizeram de errado para estarem ali diante do tribunal. E acreditam, senhores, devido aos cumprimentos proféticos, os livros muito em breve serão abertos. E aí, vejam, senhores, estas doutrinas praticadas dentro destes muitos ministérios será trazido às claras, à luz, quando aqueles que estiverem perante o tribunal estiverem ali para prestarem as suas contas. Os pastores que hoje estão pregando, vendendo a salvação, pregando a palavra apenas pelos seus salários, vão estar ali para prestarem conta no dia do juízo, porque estão passando para as pessoas uma falsa salvação e, além do mais, vendida aquilo que receberam de graça. No livro de Tiago 4:7, então, aqueles que sabem que devem fazer o bem e não fazem, nisto estão pecando, assim como os crentes. Todos que estão portando a palavra na mão sabem o que é certo e o que é errado, porém não fazem, não valorizam as grandezas da salvação no seu viver diário. E por isso, infelizmente, muitos estarão diante do tribunal para saberem, e estes irão confessarem que erraram, que jogaram a sua salvação fora, que perderam esta grande oportunidade da salvação. E por isso, quando estes livros forem abertos, Apocalipse 20, versículo 12, ali vai estar escrito todos os nossos atos, pecados não perdoados, as nossas más ações estarão ali para prestarmos conta diante do tribunal divino. Agora pegue aí o seu copo com água, vamos sermos mais e mais abençoados ao participarmos desse propósito. Meu Pai, consagra esta água, quem dela beber, receba bênçãos em abundância para a glória do teu santo nome. Vamos participar. Agora estenda suas mãos para cá. Meu Pai, consagra as mãos desse homem, desta mulher, que tem feito esse propósito comigo, Senhor. Que eles sejam visitados a cada dia. Consagra as mãos desse homem e desta mulher, que quando colocarmos no alto da cabeça, Senhor, se houver uma amarração, uma porta fechada, uma seta maligna mandada, que esta possa ser neutralizada com a autoridade da sua palavra. Coloque as suas mãos no alto da cabeça, feche os seus olhos e creia, meu Pai. Passa com o teu poder, meu Pai, no alto da cabeça desse homem, desta mulher, até a planta dos pés.
e que o fogo do Espírito possa queimar, meu Pai, toda seta maligna, toda obra má, todo espírito mandado, toda amarração, que o fogo possa queimar todo esse mal. Agora repita comigo: na autoridade que é na glória do Cordeiro, na autoridade que há na santidade do Santo Espírito, na grandeza que há na presença do nosso eterno Criador, jogue as suas mãos para trás com fé e diga: sai da minha vida, sai dos meus caminhos, sai do meu trabalho, sai para o abismo maligno e não volte nunca mais. Receba a paz, a bênção, a proteção, a libertação no seu viver diário, para a glória que é no nome do Senhor. Agora, senhores que não renovou a sua aliança, ou que gostaria de renovar a nossa aliança, vamos fazer isso agora. Feche os seus olhos e coloque as mãos no seu coração. Meu Pai, abraça esse homem e esta mulher. Estamos renovando a nossa aliança com o Senhor. Meu Pai, grande é o nome do Senhor. Grande é a tua proteção. Grande é o cuidado do Senhor para conosco, meu Pai. Obrigado pelos livramentos que o Senhor tem nos livrado a cada dia. Abraça-nos com a tua proteção, com teus cuidados, com a grandeza do Santo Espírito, na sua glória, meu Pai, na sua grandeza, no seu poder e majestade. Obrigado, Senhor, pelos cuidados, Senhor, no nosso viver diário, para a glória da sua santidade. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, dando-lhe sabedoria, dando-lhe a sua proteção. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro.